2023, a Maranata está completando 11 anos de existência. Somos uma pequena comunidade presbiteriana na região do Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Muito bem, graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Que bom estarmos aqui, bom participarmos desse tempo e refletirmos um pouquinho nas nossas vidas a respeito da igreja e aquilo que a igreja significa para nós e aquilo que nós significamos também para as pessoas, para a sociedade ao nosso redor. Bom, eu quero começar a mensagem dessa noite falando um pouquinho sobre transição pastoral. Toda vez que existe transição pastoral numa igreja, não é o que vai acontecer, tá certo? Eu não estou saindo. Por enquanto não, só se o conselho mandar aí, vocês vêm com conselho, mas por enquanto não, estou brincando. Mas toda vez que existe transição pastoral, é sempre um momento complicado, conturbado. Porque o pastor que talvez está ali há algum tempo, alguns anos, de repente fala assim, eu estou saindo, e o conselho tem que de um momento para o outro procurar um pastor, achar um pastor para substituí-lo, para colocar ali naquele lugar. E normalmente o conselho tira informações, o conselho normalmente procura, dentre os pastores que já pregaram na igreja, algumas pessoas talvez da própria região ou do próprio estado, e aí vão tirando informações, sabendo se aquele pastor está disponível, se ele gostaria de vir conhecer a igreja, se ele gostaria de vir pastorear a igreja, e aí, se ele manifesta algum interesse, ele vem, ele conhece, ele vem pregar, ele vem conhecer a igreja, vem conhecer os irmãos, conhecer o conselho e assim por diante. Então, o pastor... As pessoas conhecem o pastor numa transição, a igreja conhece o pastor, normalmente aquilo que acontece em um final de semana. Normalmente o pastor vem, fica um sábado, um domingo, vai embora, e aí no domingo de manhã, vamos supor, com o nosso contexto aqui, um pastor pregaria num domingo de manhã e num domingo à noite. Talvez, se ele conseguisse ficar para terça-feira, ele falaria na terça, mas caso contrário, domingo de manhã, domingo à noite, ele pregaria, a igreja conheceria o pastor, e o pastor conheceria a igreja. É um final de semana, é um domingo só, é um momento só, é rápido. E como é que a igreja sabe se o pastor é bom ou não? Às vezes ela olha, observa pela palavra. É o que dá para se conhecer de um pastor. Então, dependendo do que ele pregou, como é que foi a mensagem, e às vezes a mensagem que o pastor vem pregar aqui é a sua melhor mensagem. De todas as mensagens que ele tem, ele seleciona as suas 2 melhores mensagens, e aí ele prega uma de manhã e uma à noite, para que a igreja então fique encantada com aquela palavra, fique motivada com aquela palavra, mas são as 2 melhores palavras, as 2 melhores pregações, e a igreja talvez pode falar assim, que palavra, esse pastor prega bem, olha que bênção que foi a mensagem desse pastor, mas acabou. O que mais ela sabe do pastor? Talvez mais nada. Hoje, com a questão da internet, com os cultos transmitidos, talvez fique mais fácil do conselho não ver só
a mensagem pregada aqui, ou dos irmãos não virem apenas a mensagem pregada aqui, mas virem também outras mensagens, conhecer um pouquinho mais como é que é o pastor ou a igreja do pastor. Mas o pastor também, quando ele vem para cá, ele conhece a igreja rapidamente. Ele está no culto, ele chegaria, ele sentaria ali, ele ouviria o louvor, viria como é que é a dinâmica, subiria aqui, seria apresentado, subiria aqui para pregar, pregaria a mensagem, depois ele iria talvez para a porta, ou cumprimentaria os irmãos, iria embora para sua casa. E o que ele sabe da igreja? Talvez o que ele sabe é a respeito da estrutura. Ele talvez viria como é que é o templo, como é que são as salas, como é que é o salão, ele viria como é que é a parte técnica, como é que funciona o departamento infantil, talvez ele pediria para a esposa dar uma sondada lá para ver como é que as coisas funcionam, ele viria como é que é o movimento da igreja, cumprimentaria as pessoas são simpáticas, as pessoas são atenciosas, as pessoas prestaram atenção, as pessoas gostaram, acho que de mim, as pessoas sorriram para mim, e a família que me acolheu em casa, que me abrigou, foi uma família simpática, eu comi bem, fui tratado muito bem, e assim por diante. Ele sairia daqui talvez com uma excelente impressão, com uma ótima impressão, e a igreja naquele final de semana também teria uma ótima impressão do pastor, das duas mensagens que ele trouxe para a igreja. É isso. O casamento que se dá entre pastor e uma igreja, às vezes acontece com o namoro de um único dia. De um único dia. E aí o pastor fala, não, ok, eu vou assumir a igreja, o conselho faz o convite, o pastor fala, ok, aí ele vem. E quando ele vem para a igreja, aí sim é o casamento. Aí sim é o conhecer a igreja. Aí o pastor observa a igreja e fala assim, mas a igreja parece que estava tão diferente aquela vez que eu vim. As pessoas estavam diferentes, ou a dinâmica era diferente, ou até mesmo o pessoal da equipe, parecia que estava um pessoal diferente, agora mudou, as coisas não são, e aí começa a comparação, porque a igreja que eu pastoreava, né, normalmente é uma frase muito utilizada pelo pastor, principalmente quando ele chega na igreja, porque a igreja da qual eu vim, a igreja da qual eu pastoreava, os irmãos faziam assim, ou a igreja fazia assim, o conselho fazia assim, a diaconia fazia assim, e talvez os irmãos fiquem no banco pensando assim, bom, se a igreja que o senhor pastoreava era tão boa assim, por que o senhor não ficou lá? Tá certo? Ficasse lá, volta para lá, né? Já que a igreja que pastoreava era assim assado, por que então está aqui? E da mesma forma, a igreja que está aí presente, fica olhando para o pastor e fala assim, mas esse pastor, parece que ele pregou tão bem aquele dia que ele veio, mas essa mensagenzinha dele está tão fraquinha, esse pastor está tão raquítico desse jeito, essa mensagem, ou o pastor foi tão simpático naquele primeiro momento, mas agora ele não está tão simpático assim, ou aquele pastor, o pastor antigo que era melhor, o pastor antigo visitava como nunca, visitava todo mundo, era amigo de todo mundo, preocupado com todo mundo, ligava para todo mundo. Esse pastor aí não liga para tanta gente não se preocupa não, é um pastor talvez mais de púlpito e assim por diante. As comparações sempre existem, tanto da parte da igreja quanto da parte do pastor, e aí aquilo que era qualidade num primeiro momento começa a surgir, a soar como um defeito. Parecia que era bom, mas não é tão bom assim. Parecia que o negócio ia dar certo, mas parece que não vai dar certo. Talvez o pastor ele é excelente na palavra, mas é péssimo administrativamente. Talvez ele é excelente como um pregador, mas ele é péssimo no trato, na lida com as pessoas. Ou talvez ele é carismático demais, mas prega tão fraquinho. E assim começam as comparações, assim começam a analisar aquilo que o pastor era, e o pastor também começa a analisar a igreja. Jó, no final do seu livro, depois de tudo que ele passou, tem uma frase que todos nós, com toda certeza, temos que de cor. Jó, falando com Deus, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que acontece depois quando o pastor vem para uma igreja, assume uma igreja, ele pode dizer assim: antes eu conhecia essa igreja de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo, estão enxergando. E também a igreja com relação ao pastor: antes a gente conhecia esse pastor aí de ouvir falar, mas agora os nossos olhos estão enxergando de fato esse pastor. E aí a lua de mel, tão gostosa no início, de repente se torna às vezes um momento complicado, bem difícil. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso de 1 a 6. Hoje eu vou falar com você sobre sermos uma igreja verdadeira. Dentro da série, uma igreja relevante, quero falar sobre uma igreja verdadeira. E eu quero usar como base o texto aí da igreja de Sardes, da carta de Cristo à igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, verso 1
até o verso 6. Se você tem a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia aí também no aplicativo, fique à vontade. Se você não tiver, não se constranja, nós vamos projetar o texto aí para você, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Aí eu destaco essa frase: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois, aí destaco também essa frase: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes, destaco também essa frase, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pastor que assumisse a igreja de Sardes, eu poderia usar aqui alguns ditados populares que serviriam muito bem para esse momento. Ele assumiria a igreja e ele com toda certeza poderia dizer assim: bom, as aparências enganam. As aparências enganam. Quando eu vim conhecer essa igreja, ou num primeiro momento, eu achei que essa igreja fosse isso. Mas as aparências enganam. A igreja de Sardes era uma igreja de aparências. Uma igreja onde qualquer pessoa pudesse olhar para ela e dizer: que igreja excelente, que igreja maravilhosa. Uma igreja que faz muitas coisas e é uma igreja extraordinária, mas era pura aparência. Aquilo que a gente diria num ditado popular, que por fora é uma bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. Aquela igreja era uma igreja assim, aparente. E por que era uma igreja de aparência? A gente precisa entender como é que era a cidade de Sardes. Sardes era polo de moda. Sardes era uma cidade responsável por confecção, por produção de tecido. Tinha grande produção de lã, de tecido e tinturaria. Era uma cidade que estava envolvida com a moda, envolvida com tecido, com produção de tecido, envolvida com produção de roupa. Esse era o comércio da cidade, o ponto-chave da cidade. Aquilo que era o mais importante da cidade era exatamente isso. E Sardes, se a cidade era uma cidade que estava preocupada com a moda, preocupada com o que é fashion, preocupada com o exterior, preocupada com a aparência, a igreja de Sardes era assim também. Mencionei hoje pela manhã, eu fui pastor em Maringá durante 7 anos. E Maringá é uma cidade, não sei quantos conhecem, mas Maringá é uma cidade polo de moda. Cianorte era a cidade da moda, era a cidade da confecção. Cianorte é uma cidade próxima a Maringá, 80 quilômetros de Maringá, mas uma cidade pequena, mas era o polo de moda, polo de confecção. Algumas roupas, algumas fábricas, Morena Rosa, Lesa Les, e tantas marcas tem. Você entrava na cidade de Cianorte, era uma fábrica atrás da outra, uma indústria atrás da outra, e você comprava ali diretamente daquela indústria. Você chegava ali, tinha a loja de fábrica e você comprava a peça, a quantidade que você queria, ali exatamente daquela empresa. Maringá foi esperto. Maringá aproveitou o contorno da cidade e construiu 5 shoppings atacadistas ao redor da cidade. Então, as produções poderiam até acontecer em Cianorte, mas a venda acontecia em Maringá.
As pessoas iam para Maringá para comprar roupa. E a cidade, por ser uma cidade polo de moda e visando exatamente isso, confecção, roupa, é uma cidade onde as pessoas se vestem bem. As pessoas se vestem muito bem. E quando nós chegamos em Maringá, em 2002, o que nos chamou a atenção naquela cidade, nas pessoas, nos membros da igreja, é como eles se vestiam bem. Eles não colocavam qualquer roupa, eles não iam com qualquer roupa, com qualquer vestuário, mas eles se vestiam muito bem. As pessoas compravam muita roupa, se vestiam muito bem, e durante muitos anos, depois quando fomos para Dourados, e depois também quando estivemos em Assis, e até mesmo hoje, por exemplo, essa calça aqui foi comprada em Maringá, ou seja, até mesmo hoje, quando vamos para lá, eu acabo comprando muita roupa, porque é uma cidade onde a roupa é muito barata, onde a gente consegue comprar roupa de marca, roupa com qualidade e roupa barata. Então, a cidade se aproveita disso e quem vai, passa por lá, acaba se aproveitando. É uma cidade onde aparentemente as pessoas se vestem bem. É uma cidade de aparências e isso é interessante a gente notar. E quando eu olho para essa história e para a igreja de Sardes, isso me vem à memória. Porque Sardes era exatamente assim, uma cidade que estava envolvida com moda e com roupa, com vestes, e as pessoas daquela cidade se vestiam bem, e Jesus aproveita exatamente esse gancho para dizer a respeito da igreja, e mostrar que aquela igreja era uma igreja de aparência, era uma igreja de fachada, era uma igreja onde as pessoas aparentavam uma coisa, mas de fato não eram. É isso que chama a atenção aos olhos de Jesus. Vocês têm fama, vocês têm aparência. Quem olha de fora diz que a igreja é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, é uma igreja extraordinária, mas vocês têm fama, apenas fama. Eu que conheço vocês, sei de fato que vocês estão mortos. A igreja tem fama de estar viva, mas a igreja no fato está morta. Vocês aparentam uma igreja dinâmica, vibrante, maravilhosa, mas é apenas aparência, porque de fato vocês estão mortos. É exatamente assim que Jesus trabalha com a igreja de Sardes. Uma igreja morta, não tem vida, apesar de aparentar, mas não tem. Você pode, talvez você já presenciou isso, existem algumas funerárias, alguns tratos que são maravilhosos. Você pode ir num velório e você pode se deparar com aquele caixão. E você pode olhar para a pessoa, aquela pessoa pode estar lindamente vestida. Ela pode estar com uma linda roupa e ela pode estar com uma excelente maquiagem, com o cabelo bem arrumadinho, bem penteado, talvez preso, com uma maquiagem muito bem feita. E você pode olhar para aquela pessoa, a aparência de que está viva, mas ela está morta. E a hora que você toca, você sente que ela está gelada. A aparência de que está vivo, mas ela está morta. É assim a igreja de Sardes. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz: vocês têm aparência, mas só aparência, porque eu conheço vocês. E é interessante como Jesus mostra isso para a igreja. Quando ele se apresenta para a igreja, ele diz: aquele que escreve, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, eu sou aquele que conhece todas as coisas, eu sou aquele que domina o conhecimento de todas as coisas, eu sou aquele que possui as 7 estrelas, ou seja, eu possuo os pastores das igrejas nas minhas mãos, o anjo da igreja está na minha mão, eu conheço a igreja, eu sei exatamente o que essa igreja é, e eu posso dizer: vocês têm apenas aparência. Apenas aparência. Há um segundo detalhe que Jesus chama a atenção nessa igreja. Não é só a aparência dessa igreja, mas as obras reprovadas. Jesus, no verso de número 1, ele diz: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. E no verso de número 2 ele diz assim: não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Eu conheço as suas obras. Jesus não conhecia apenas a fama da igreja, mas Jesus conhecia aquilo que aquela igreja estava realizando, aquilo que aquela igreja estava fazendo. Jesus conhecia o trabalho daquela igreja, Jesus conhecia o realizar daquela igreja, Jesus sabia que aquela igreja tinha muito trabalho, muita atividade, muita coisa acontecendo, mas era uma igreja que as suas obras não eram aprovadas por Deus. Não significa que o muito fazer agrade a Deus, não significa isso.
Por quê? Porque você pode fazer muita coisa, mas o muito que você faz não é para Deus, é para si mesmo. Talvez o muito que você faz é para receber aplausos, e não para receber para a glória de Deus, mas é para receber reconhecimento. E Deus está atento, o Senhor está atento a todas essas coisas. Ele está atento às nossas vidas, atento àquilo que nós estamos fazendo. Ele sabe se você está tocando aqui, se você está tocando para Ele, ou você está tocando para se aparecer. Ele sabe se você está cantando para Ele, ou você está cantando para se aparecer. Ele sabe se você está levantando a mão para Ele, ou se você está levantando a mão para se aparecer. Porque nós podemos ter uma aparência, nós podemos fazer alguma coisa e as pessoas acharem que nós, olha, somos espirituais demais, e é muito fácil mostrar uma certa espiritualidade. Você pode muito bem levantar as mãos, né? É fácil, queridos, é fácil. A pessoa que está do lado, o que ela olha? Ela olha o exterior, e ela pode olhar o seu exterior dizendo assim, que adorador. Vamos imaginar uma cena? Imagine que eu estou no meio do louvor, e o louvor está cantando, seja engrandecido, e eu estou só assim, ó. E como é que a gente mostra que é um adorador? Simples, você fecha os olhos, porque você conhece a letra de cor, e aí você levanta a mão. E aí você, não satisfeito, não só fecha os olhos e levanta a mão, mas você dá uma mexida com o corpo também assim, ó. Você faz assim, e aí as pessoas olham para você, e como é que você está? Você está assim, olha que coisa linda. Quem olha para o meu exterior fazendo isso daqui vai achar o quê? Fala, olha como o pastor Wagner adora. Mas aqui dentro, o pastor Wagner está dizendo assim, puxa, amanhã eu tenho que dar aula na Jocum às 7 horas da manhã. E eu não preparei ainda o material. E aquele pessoal vai fazer um monte de perguntas e eu não sei como é que eu vou responder isso. E eu vou ter que levar o meu filho ainda na escola, depois eu vou ter que passar em tal lugar, e eu vou ter que chegar meio-dia, aquele sai em 1 hora, eu vou ter que pegar uma marmita. Será que eu tenho dinheiro para comprar marmita amanhã? Oh, aleluia, aleluia. E eu tenho reunião do conselho, eu acho que essa semana eu tenho que tratar um assunto difícil, complicado, meu Deus do céu, aquele irmão está ali, que irmão chato, aleluia. Deu para você entender? Quem olha para fora é um adorador, mas quem está olhando dentro, que é o Senhor, Ele sabe, não. É simples. A aparência, o exterior pode mostrar uma coisa, mas o interior é outro. E Jesus olha para a igreja de Sardes e fala assim, eu conheço você, você tem aparência, e você faz muita coisa, mas aquilo que você faz não é para mim. Aquilo que você faz não me agrada. Aquilo que você faz não está alcançando o meu coração. Você está fazendo para si mesmo. Você está fazendo para se aparecer. Você está fazendo para receber aplauso. Você está recebendo para receber reconhecimento, fazendo para receber reconhecimento. E não é nada para mim. Você está fazendo para si. Queridos, eu assisto muito culto fora do Brasil, e as igrejas americanas, principalmente as igrejas grandes igrejas, eu assisto muito culto, e eu às vezes me encanto com o louvor, né? Porque eles são diferenciados. Os camaradas, primeiro, eles são pagos, todos são pagos. Todos os músicos, eu sempre tenho isso. Às vezes a gente fala, olha, mas olha aqui, mas tudo é pago, querido. O cara que canta, o cara que toca, o cara que orquestra, o cara que rege, os cantores, talvez o coral nem tanto, mas talvez até mesmo alguns membros, os principais, são todos pagos, tem muito dinheiro, é tudo pago. Mas você olha, aquilo é um grande espetáculo. É um grande espetáculo. Sabe? E às vezes eu vejo a igreja, um palco não caberia nesse espaço aqui, de tão grande que é. O pastor ou o líder de louvor está aqui, ele é tão pequenininho, e os backs que estão aqui atrás muito bem vestidos, e a orquestra logo em seguida, e o coral lá em cima, 300, 400 vozes, e aquele louvor, aquele canto maravilhoso, e eu falo, meu Deus, como eu gostaria de estar lá. Deve ser a coisa mais impressionante. Se eu tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu acho que eu iria em algumas igrejas só para assistir os cultos e presenciar. Deve ser a coisa mais linda do mundo, mas talvez Deus olhe para tudo aquilo e fale, não é para mim. É um grande show, é um grande espetáculo, é uma grande apresentação, mas eu não estou nessa parada. Isso não está sendo absolutamente nada para mim. As pessoas estão lá, estão mais atentas à apresentação, ao show, do que voltadas para mim. As pessoas estão mais atentas às divisões de vozes e aos acordes feitos do que para mim. Então eu não me agrado de nada disso. Eu prefiro talvez muito mais aquela mulherzinha lá na beira do tanque, e lavando a roupinha e cantando seus hininhos desafinados. Eu prefiro muito mais aquela mulher cantando para mim, porque ela está cantando de todo o coração e vida, do que esse grande coral e orquestra que está mais para se apresentar do que cantar para mim.
É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Sardes. Eu conheço vocês, eu conheço a fama de vocês, eu conheço as obras de vocês, mas eu digo, vocês só têm fama, porque na verdade vocês não são nada disso que as pessoas se referem. Vocês só têm obras, mas as obras de vocês estão sendo reprovadas por mim, porque não são feitas, não passam no teste de qualidade. Aos olhos de Deus, é assim que Jesus diz, aos olhos de meu Deus, essas obras não servem, estão reprovadas. Mas é interessante também que essa igreja, Jesus olha para ela e fala o seguinte, no verso de número 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. De novo a questão das vestes, olha só a importância das vestes dessa cidade. Vocês têm um pouco aí de pessoas que não contaminaram essas vestes. Bom, vamos pelo contrário. Se tem um pouco de pessoas que não contaminaram, existe um muito de pessoas que contaminaram. E Jesus está olhando para essa igreja e diz assim, alguns, poucos, não contaminaram essas vestes, mas a grande maioria contaminou. A grande maioria das pessoas está totalmente contaminada. E qual é o contágio aí? Foram contaminados com o quê? A ideia aqui, o que Jesus está expressando é exatamente a questão da idolatria. E Jesus está dizendo assim, essa igreja foi dominada exatamente pela idolatria. O que o Império Romano apresentou, os deuses pagãos que foram trazidos pelo Império, pelo imperador, pelo culto ao imperador, pelo culto a Roma, a deusa Roma e por todo mais, tudo aquilo que foi trazido pelo Império Romano, isso foi entrando devagarinho na igreja e as pessoas foram se curvando, foram se contaminando com essa idolatria presente na cidade. Ou seja, existem poucas pessoas aí que não foram contaminadas, mas a grande maioria, as pessoas aí foram contaminadas. As suas vestes estão contaminadas, estão sujas. Alguns poucos não, mas a grande maioria está contaminada. É por isso que essa igreja, leia a carta, essa igreja não sofre perseguição. Não existem judeus perseguindo a igreja, não existe o império perseguindo a igreja, não existe blasfêmia, não existe heresias, não existe pessoas ensinando coisas erradas dentro da igreja. Essa igreja já estava completamente idólatra, com exceção de uns poucos. E Jesus então, diante desses muitos que contaminaram as vestes, Jesus diz assim, é hora de vocês olharem para trás. É hora de vocês lembrarem aquilo que vocês faziam que não estão fazendo mais. É hora de vocês voltarem os olhos para o passado e lembrar daquilo que vocês faziam e faziam para mim e que hoje vocês não estão fazendo mais. É hora de voltar os olhos para o passado e enxergar aquilo que vocês trabalhavam, como vocês faziam, como vocês agiam e hoje não estão fazendo mais. É hora de voltar os olhos para o passado. Mais uma vez, Jesus convida mais uma igreja a voltar os seus olhos para trás e a se lembrar aquilo que era feito e que hoje não está fazendo mais. Jesus então chama a atenção da igreja de Sardes, daqueles que foram contaminados, dizendo, voltem para o passado, antes de vocês terem contaminado as suas vestes, voltem para o passado e vejam como vocês me serviam, como vocês me adoravam, vejam o que vocês eram e hoje vocês não estão fazendo mais. É hora de voltar os olhos para o passado, é hora de resgatar aquilo que se perdeu. Uma igreja que me adorava e não adora mais, uma igreja que me servia de coração e hoje não me serve mais, uma igreja que fazia para mim e hoje não faz mais, uma igreja que talvez cultuava de uma forma totalmente diferente do que é culto hoje. Então, volta os olhos para o passado. Volta os olhos. É uma simples carta, queridos. Simples carta, mas com uma mensagem muito interessante para as nossas vidas. E por mais que sejam 6 versículos, eu quero trazer algumas implicações dessa carta para cada um de nós. Eu vou trazer 3 implicações aí que eu acho que resume muito bem o que Jesus queria para essa igreja e o que Jesus espera para nós hoje. Primeiro, sejamos transparentes. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de abordar com você. Sejamos transparentes. Nós precisamos ser transparentes. Não finja ser aquilo que você não é. Não finja ser aquilo que você não é.
Seja você. Seja você. Uma vez eu fui almoçar na casa de um casal e eu gosto de gente assim. Eu, particularmente, gosto de gente assim. Eu fui jantar, eu e aquele fomos jantar na casa de um casal, o Nicolas não era nascido ainda. E quando nós nos assentamos, ela colocou a mesa para a gente, trouxe as coisas para comer. E quando ela colocou tudo na mesa, ela sentou e olhou bem para mim e falou assim: pastor, nós não vamos orar porque nós não temos o costume de orar nessa casa. Adorei. Eu adorei. Adorei a sinceridade. Eu adorei a sinceridade. Pastor, o senhor não precisa orar porque nós não temos o costume de orar aqui para as refeições. Não sei se a Keila se lembra disso, mas aquilo me chamou a atenção. Amei a sinceridade. Porque tem pessoas que não oram nunca, mas quando o pastor está, aí tem que orar. Primeiro porque eu sou pago para isso, não é verdade? Então, o pastor é pago para isso, tem que orar. E aí finge-se uma espiritualidade que nunca existe. Eu fico imaginando os filhos num contexto desse. Porque os filhos estão loucos para comer, loucos para comer. A hora que eles vão tacar a mão nas coxas assim para pegar a coxa do frango, a mãe fala assim: nós vamos orar, o pastor vai orar. A criança fala assim: como? Novidade? Nunca orou. Não gosto mais desse pastor porque vai ter que orar, vou perder, estou querendo comer o frango, vou perder o frango, vai esfriar, dependendo da oração do pastor, o frango vai esfriar, não é verdade? Mas eu gosto disso. Seja sincero, né? Eu prefiro, nós precisamos ser assim, porque quando nós não somos transparentes, nós estamos fingindo algumas coisas. Nós estamos maquiando as coisas. Nós estamos dizendo na frente uma coisa, por trás é outra coisa. Há uma espiritualidade aqui, mas não há uma espiritualidade onde eu trabalho, por exemplo. Ou seja, se você, principalmente os da frente, né? Principalmente os daqui. Quem está aqui é muito mais visado do que aquele que está no banco. Mas aqueles que estão aqui na frente, imagina, né? Eu estou cantando aqui, ou eu estou tocando aqui, e eu sou, lá no meu trabalho, eu sou o cão. Mas aqui eu sou a anja do Senhor. Aí chega o seu patrão, ou chega o seu funcionário, ou chega alguém, e senta aí e fica só olhando para você aqui na frente. Eu acho que tem gente que perderia o rebolado aqui na frente se eu visse alguém do trabalho, da faculdade, ou chegando e sentando ali e falando: meu Deus do céu, essa pessoa, eu nunca imaginei que essa pessoa... Aí você pode perceber essa falta de transparência. Seja transparente. Eu prefiro que você seja... Prefiro não, você tem que ser aqui, lá no seu trabalho, a mesma coisa. Você tem que ser aqui, lá na sua casa, a mesma coisa. Né? Brinquei hoje de manhã e eu falo, existe muito disso, né? Porque a gente coloca uma máscara, uma coisa linda vindo para cá, e aí a gente às vezes olha para a esposa do outro, né? E fala assim, porque a esposa do outro aqui na igreja, meu Deus do céu, que esposa maravilhosa, que mulher de Deus, mas em casa ela é o Satanás em pessoa. E ao contrário também acontece. Né? Ao contrário também. Aí a gente fala assim: mas o seu marido é uma bênção. E a esposa está assim: se ele soubesse. Bênção onde? Onde? Vou mandar ele para sua casa. Né? Que bênção. Né? Por quê? Porque aqui ele veste, às vezes as pessoas entram por aquela porta assim com um manto, com uma áurea, com assim, ele entra aqui, ele flutua, a pessoa flutua na igreja, ele é um querubim, ele sabe, mas lá em casa o querubim tem chifre, tem rabo, o negócio é complicado. É complicado. Sejamos transparentes. Sejamos transparentes. Você tem que ser comigo aquilo que você é com a pessoa aí do lado. Você tem que ser com essa pessoa aí do lado aquilo que você é na sua casa. Seja transparente. Mas pastor, se eu for aqui o que eu sou lá, então o que tem que mudar? Então não seja aqui. Tá certo? Não seja, mas também deixe de ser lá.
Mude as coisas, altere a sua vida, mude a forma de lidar, a forma de ser, a forma de conversar, a forma de interagir. Mude aquilo que precisa ser mudado. Ah, você quer demonstrar uma espiritualidade que você não tem? Então torne-se espiritual. Mostre para as pessoas aquilo que de fato você é. Não adianta você aparentar ser um homem que lê a Bíblia, que ora, um homem de fé, um homem tal, se você de fato não é nada disso. Se você não lê a Bíblia, se você não ora a semana inteira, mas se porta como um espiritual aqui na igreja, para quê? Qual a finalidade disso? Seja transparente. É pela falta de transparência que muitas pessoas saem decepcionadas das igrejas hoje. Porque as pessoas fingem ser aquilo que não são. E às vezes a igreja finge ser aquilo que não é. Falta de transparência. Seja transparente. E uma outra coisa ligada a ser transparente é ser verdadeiro. É muito próximo. É muito próximo. Seja verdadeiro. A igreja, por exemplo, o que ela tem que ser? Aquilo, hoje nós estamos muito envolvidos com redes sociais. Nós estamos muito envolvidos com redes sociais. Eu não tenho nada contra a rede social. Eu não tenho nada contra você postar e você... Não tem nada contra isso. Fique tranquilo, fique à vontade. As minhas redes sociais são muito pouco movimentadas, né? Eu posto muito mais quando eu estou em férias. E é por quê? Porque para mim, Instagram e Facebook é muito mais um álbum de fotografia do que qualquer outra coisa. Eu não posto ali para que as pessoas possam ver o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, onde eu estou, mas aquilo é mais para uma recordação, e o ano que vem o Facebook vai me lembrar daquilo lá, falar, que legal. Por exemplo, ano passado, nessa mesma data, o pastor Paulo Damião estava pregando aqui, e hoje de manhã o Facebook me lembrou disso. O store do ano passado foi eu colocando o pastor Paulo que ia pregar aqui. Joia, me faz lembrar disso. Eu acho interessante. Ontem o Facebook me lembrou de 4 anos atrás, quando teve o aniversário da igreja e veio o Micaías com a equipe de louvor da Terça da Esperança. Há 4 anos eles vieram aqui, aí eu vi o macacão que aquele estava, nem sei se ela tem esse macacão hoje. Eu olhei para minha roupa, eu estava todo de preto, lindo, maravilhoso como sempre, e o Facebook me faz lembrar. Então para mim, eu posto as coisas mais, e de vez em quando eles lembram, coisa joia. Mas não é para que as pessoas vejam, para que as pessoas que curtir bem, se não curtir, se comentar, não comentar, se visualizar e visualizou, qualquer coisa. Para mim isso daí não é. Eu posto para mim, eu não posto para os outros. Eu posto para mim, aquilo lá é para mim. É para minha memória, é para minha lembrança. Já fico preocupado o dia que tudo isso sair. Ainda bem que tem um Google Fotos e fica muita coisa guardada lá, mas até onde vai? Então, mas é para mim. Mas existem pessoas que postam para o outro. Eu quero que as pessoas vejam. Aí a pessoa acorda com aquela cara toda inchada. Bom dia, os meus seguidores. Ela fica na frente do celular. Bom dia. Eu vou agora comer mamão com açúcar. Aí ela coloca o celular. Aqui eu peguei um mamão, coloquei o açúcar. Acho que eu vou colocar um mel. Vou colocar aqui também a gergelim, semente tostada que eu comprei, não sei na onde. E as pessoas estão todas visualizando e vendo e curtindo e tudo mais. Tudo bem, é a sua vida. Mas o problema é quando a igreja também caminha para esse lado. As fotos, por exemplo, do culto, daqui a pouco terminamos, coloque-se as fotos do culto. Queremos que as pessoas vejam, nós queremos que a igreja tenha visibilidade, mas muito mais que views e likes das pessoas, eu preciso do view e do like do Senhor. Porque as pessoas podem ver e curtir e falar, que igreja, quando eu for em Campo Grande eu quero ir nessa igreja. Se eu passar um dia por Campo Grande, eu quero conhecer essa igreja. Eu vi lá a igreja que você... Nossa, a sua igreja é maravilhosa. Nossa, eu quero conhecer a sua igreja. E aí ela chega aqui, aquilo que ela viu na foto não é aquilo que ela presencia aqui, porque a foto engana. A transmissão engana, a imagem pode enganar. Aqui ela vai saber de fato. Não adianta a gente mostrar nas fotos uma igreja onde as pessoas se cumprimentam, são sorridentes, maravilhosas, mas aqui ela chega e ninguém sorri para ela, e ninguém cumprimenta. Ela vai falar assim, essa igreja não é de verdade. Aquilo que foi postado na rede social é falso, isso não é de verdade. Ou seja, se a gente mostra nas redes sociais uma igreja feliz, a gente precisa viver essa felicidade aqui. Se a gente mostra nas redes sociais uma igreja onde as pessoas se cumprimentam, onde as pessoas se abraçam, onde as fotos mostram as pessoas felizes, alegres, se abraçando e tendo comunhão, isso precisa ser vivenciado aqui, porque senão é hipocrisia. Eu posso ter muitos views e likes das pessoas nas redes sociais, e talvez as pessoas podem olhar e falar assim, que culto legal, que transmissão legal, que câmera legal, que coisa legal, que close legal, que mensagem legal e tudo legal, mas Jesus está olhando para tudo isso dizendo assim, eu não engulo isso.
Isso não é para mim. E aí? O que adianta ter views e likes das pessoas lá de fora, sendo que o meu Deus está olhando para tudo isso que está acontecendo aqui, está tendo nojo daquilo que nós estamos fazendo? O que adianta eu ter views e likes de pessoas lá fora, mas o meu Deus está olhando para tudo isso daqui e dizendo, eu não me agrado disso? Não adianta, queridos. Sejamos verdadeiros. As pessoas precisam entrar neste lugar e sentir nesse lugar, de fato, aquilo que elas presenciam em fotos e transmissões. Elas precisam sentir aqui a presença de Deus. Se por acaso a foto apresentou uma presença de Deus, ela precisa sentir aqui essa presença. Se as fotos transmitiram alegria, ela precisa sentir aqui alegria. Se as fotos transmitiram comunhão, ela precisa ver aqui comunhão. Ela precisa sentir de fato aqui aquilo que a gente mostra nas redes sociais, porque senão é hipocrisia, é mentira, e a gente precisa ser verdadeiro e transparente. As pessoas precisam entrar aqui e sentir aquilo que elas presenciam através de fotos, e elas precisam realmente se agradar deste lugar, assim como elas se agradaram das fotos. E muito mais que as pessoas, eu preciso que Deus olhe para cada um de nós e se agrade de nós, e esteja de fato olhando para nós dizendo, aquilo que você está fazendo agrada a mim. E eu estou feliz com isso. Eu não preciso do like, do view das pessoas. Eu preciso do like, do view de Deus sobre a minha vida. Eu preciso que Ele olhe e Ele diga, positivo, Wagner, é isso que eu quero. É esse o ministério que eu quero. É essa mensagem que eu quero. É esse comportamento que eu quero. É essa vida que eu quero que você tenha. Eu quero que o Senhor olhe para essa igreja dizendo, é esse o caminho que essa igreja tem que caminhar. É essa forma que a igreja tem que ser. É isso que eu quero. Deus tem que olhar para nós e nos curtir muito mais que as pessoas. Ele tem que curtir essa igreja dizendo, é exatamente assim que eu quero que vocês caminhem. Porque Deus pode estar olhando para todo o movimento, mas ao invés de Ele fazer assim, Deus pode estar fazendo assim, ó. É o que Ele fez para a igreja de Sardes. Vocês têm fama, mas eu conheço vocês. É só fama. Eu que conheço o íntimo, eu sei que isso não passa de balela. Vocês têm obras, mas as obras de vocês não foram aprovadas pelos olhos de meu Deus. Vocês fazem muita coisa, e todo mundo está dizendo assim, ó, que coisa boa que é essa igreja, mas Deus está fazendo assim, ó, que coisa horrível que é essa igreja. Cuidado, irmãos. Igreja precisa ser sincera, transparente, verdadeira, diante de Deus e diante das pessoas, porque senão nós corremos o risco, não só de ter a reprovação de Deus, como também das pessoas. Pessoas podem entrar aqui e dizer assim, bom, eu esperava outra coisa dessa igreja. Eu esperava outra coisa. Quando eu via nas redes sociais, quando eu entrei aqui, eu esperava outra coisa. E ela nunca mais entrar nesse lugar. E sair decepcionada aqui. Mas, muito mais que pessoas, a minha preocupação é com relação a Deus. Que Ele pode também assistir tudo aquilo que nós fazemos aqui e falar assim, não é nada disso. Não é nada disso. E por fim, nós precisamos então estar atentos. Atento à nossa fé, atento à nossa espiritualidade, atento àquilo que nós estamos fazendo. Porque senão a qualquer momento o Senhor pode vir e nos tirar do lugar. Fique atento. Esteja atento à sua vida. Esteja atento àquilo que você está fazendo. Esteja atento. Porque senão Deus... Eu orava mais do que eu oro hoje. Volte atrás. Eu buscava mais a presença de Deus. Eu lia mais a Bíblia do que eu faço hoje. Volte atrás. Eu participava mais dos cultos do que eu participo hoje. Volte atrás. Eu tinha mais compromisso com as coisas de Deus. Então volte atrás. Eu trabalhava mais. Eu exercia mais ministério. Eu fazia mais coisas do que eu faço hoje. Volte atrás. É tempo de voltar atrás, os olhos para trás e resgatar aquilo que foi feito. Todos nós temos a correria, todos nós temos muitas coisas no dia a dia, mas volte os seus olhos para trás, volte e faça aquilo que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor, que traga alegria ao coração do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra. Quero te agradecer pela igreja de Sardes. Uma igreja que aparentemente tinha vida, mas estava morta.
uma igreja que vivia de aparências, onde as pessoas olhavam para a igreja e viam algo, mas o Senhor via algo totalmente diferente. Os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós, estão atentos à nossa igreja, estão atentos às nossas vidas, àquilo que estamos fazendo. Os teus olhos estão bem abertos e o Senhor nos conhece profundamente. E que a gente, ó Deus, muito mais que views e likes de pessoas, a gente possa ter o seu like, o seu curtir, a sua aprovação. Que aquilo que fazemos alegre o teu coração. A maneira como vivemos traga alegria ao Senhor. Que o nosso proceder traga satisfação ao Senhor. Talvez muitas pessoas possam assistir, possam nos ver, possam nos acompanhar, possam curtir até mesmo o que estamos fazendo, mas muito mais que a aprovação de pessoas, nós precisamos da tua aprovação. Muito mais, ó Deus, do que alegrar as pessoas através daquilo que fazemos, nós temos que alegrar o coração do Senhor. Então, ó Deus, na nossa vida particular e como comunidade, que o Senhor realmente traga a nós aquilo que está errado, para que a gente possa corrigir e fazer de uma maneira que te agrade. É assim que eu oro, Deus. Que essa igreja seja uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira, transparente, uma igreja atenta, não só aquilo que ela está fazendo, mas como está fazendo, para que pessoas, e acima de tudo o Senhor, possa se agradar e possa se alegrar e ser abençoado através de tudo aquilo que fazemos para o Senhor. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém.